Salve todas e todas, uma boa tarde para todo mundo, boa segunda-feira, uma ótima semana para você que nos acompanha aqui ao vivaço no nosso Facebook, no nosso Twitter e vai nos ouvir aí no nosso podcast Papo de Quebrada, beleza? Mais uma vez, sou o Max Maciel, gostaria muito que vocês espalhassem, compartilhassem, chamassem as pessoas para poder conferir o que nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a ocupação de espaço público e um pouquinho da nossa tecnologia social do programa Jovem de Expressão, lá aqui em Ceilândia, né? Lá na Praça do Cidadão, aqui em Ceilândia, que vem desenvolvendo um trabalho há mais de 14 anos naquela localidade e que não surge por acaso. Tem muitos desafios. Então você já pode aí, que conhece, tem dúvidas ou sugestões, ou elogios, etc., mande no seu comentário, mande sua saudação, que vai sempre aparecer aqui pra gente, beleza? Eu quero iniciar aqui esse papo falando um pouquinho de como tudo se motivou, né? Primeiro é importante dizer que essa experiência, ela não é única, ela não é a única no Brasil, ela não tem aqui objetivo nenhum de trazer a verdade absoluta, de achar que vai revolucionar todas as localidades, mas nós vamos tentar apresentar as nossas experiências, apresentar os nossos resultados de impacto e dizer a possibilidade, inclusive, de você replicar aí no seu território. Você pode replicar ele absolutamente no seu território, obviamente respeitando as características locais, como foi respeitados nessa época. Bem, antes de chegar nesse desenho que vai ser a apresentação que eu vou passar a vocês, eu queria dizer do contexto que nos colocou, né? Eu começo na minha militância em 1998, saindo do ensino fundamental e indo para o ensino médio. A gente cantava rap na época, final da década de 90, e a gente sempre tinha muitas aflições, né, com o nosso território, com as nossas quebradas. E a escola sempre foi o único espaço que aglutinava as pessoas na comunidade, né? A rua sempre foi majoritariamente criminalizado, né? Tanto que parte do movimento social, ao qual faço parte, historicamente, fortaleceu um discurso de tirar as crianças da rua, tirar os meninos da rua. Isso não faz sentido nenhum hoje, né, para mim. Na época, na década de 90, a gente falava, realmente, né, vou ter que tirar os meninos da rua, mas vai colocar onde? Vamos falar da periferia que nós estamos, né? Você tira da rua, coloca onde? A escola está superlotada, não comporta, tem as suas tarefas a fazer. Nós não temos pontos de cultura, nós não tínhamos espaços de lazer, nós não tínhamos centros comunitários destinados, não tinha nada. Então, só a rua como nosso grande palco. E foi daí que a gente entendeu que a rua é o melhor espaço democrático, que cria brincadeiras simples, resolve seus conflitos, onde a gente gera e dialoga com toda a diversidade do local. Então não faz sentido nenhum você sair das ruas, a não ser você ocupar as ruas. Então foi ali que a gente começou então a entender o nosso papel e a nossa atividade. A gente já vinha desenvolvendo uma série de atividades e ações no território na Quebrada, mais uma vez, dentro das escolas, que era o lugar onde a gente conseguia ter 3 mil alunos reunidos, né? Então, sempre no contraturno tinha atividades, tinha oficinas, tinha saúde sexual e reprodutiva, tinha uma série de outras atividades, mas a rua sempre foi o nosso grande desafio. Em 2006, então, a gente começa a discutir a possibilidade de realizar um campeonato de basquete de rua. O Brasil é majoritariamente um país do futebol, mas a gente sempre acompanhou vários irmãos e irmãs que gostavam de jogar o basquete, que tinha essa modalidade do streetball, mas também não tinha espaço para ela. E a gente pensou, vamos realizar aí, né, um trabalho com basquete de rua, mas vamos realizar onde? E eu sempre tive a Praça do Cidadão como uma praça modelo. Eu vou explicar a história da praça para vocês. E a gente resolve, então, que o campeonato de basquete de rua seria na Praça do Cidadão. Na Praça do Cidadão já estava sendo pensado, projetado e articulado um programa que era o Jovem de Expressão. Então, o Jovem de Expressão não é nosso, o Jovem de Expressão é do Instituto Caixa Seguradora, e ele surge em 2004 com uma pesquisa realizada. Eu participei dessa pesquisa como grupo focal, como ouvinte, que eram os fatores determinantes da violência na juventude. Naquela época, nós estamos falando de 2004. 2004, realizou-se uma pesquisa sobre quais os fatores determinantes para a violência. E lá em 2004 já apontou que homem, jovem, negro de periferia tinha maior probabilidade de
de ter relações com violências e a mortalidade, né, por causas externas. E Ceilândia e Sobradinho 2 era, naquela época, os lugares onde a população jovem mais morria ou mais estavam relacionados com esse contexto que a pesquisa estava estudando. Então, ali a Caixa elaborou, o Instituto Caixa Seguradora elaborou um programa, porque trabalhar com juventude, gente, eu vou fazer uma oficina de workshop de juventude, espero que se tiver público depois vocês vão acompanhar. Trabalhar com juventude, vou explicar agora, depois quando for falar do programa, né? Não é simplesmente falar, vou chamar os jovens para fazer alguma coisa. É uma complexidade maior que vocês vão acompanhar aqui com a gente, beleza? Mas vamos antes, então, de falar do programa, falar dessa praça. Então, eu queria chamar o Vinícius, está aqui operando para a gente. A gente vai passar uma apresentação que eu quero explicar para vocês como é que nós chegamos na praça, né? Não deixe já, viu, gente? Vai mandando suas perguntas, dúvidas e tal. Vinícius, vai ampliar um pouquinho aqui para nós. O que eu queria chamar a atenção para vocês? Lembra que eu falei que a gente sempre disse que, ou historicamente falaram, que a praça, que a rua era um lugar perigoso, que a praça era um lugar hostilizado. Isso surge apenas para a periferia, viu, gente? Porque sempre tiraram para nós a periferia como o direito de ter o ócio criativo, por exemplo. Eles fazem o equipamento esportivo e cultural, fazem uma praça, mas criminaliza todo aquele que está naquela praça, ou automaticamente conduz aquele que está naquela praça potencialmente um marginal, traficante, qualquer outra coisa. Isso é uma visão irresponsável, uma visão sem compromisso nenhum com o território, mas muito tempo também endossado pela grande imprensa, né? Porque o que é os jovens não fazendo nada, né? Só na periferia. Porque se você vai para o outro lado da cidade, o direito ao ócio criativo ele é garantido, né? As pessoas refletir enfim. Então, vamos dizer esse contexto. A Praça do Cidadão, galera, pode passar mais uma, Vini. Salve, Carlos. Obrigado, meu querido. A Praça do Cidadão ela foi criada em 1998, gente, governo Cristóvão. São duas praças do Cidadão que existem no Distrito Federal. Uma em Ceilândia e uma lá em Samambaia, que tem aproximadamente o mesmo processo arquitetônico. É uma praça para ser uma praça modelo, uma praça de convivência, uma praça de interação com a comunidade, entende? Então ela teria uma praça, ela teria um coreto, os bancos com as namoradeiras, e seria cercada por prédios ou por próprios que pudesse atender a comunidade. E vocês vão entender já onde isso chega. Então ali, naquele momento onde a pessoa poderia resolver um problema da CAESB, do DETRAN, do trabalho, encontrar ali assistência social, resolver um problema com a questão da carteira de identidade, ela também usufruía da praça como é no interior da cidade. Tem um coretinho, uma namoradeira, muito interessante. Pois bem, quando termina o governo Cristóvão, chega o governo Roriz, né? O segundo governo Roriz, o Roriz, ele então tira todos esses equipamentos de serviços da praça e aluga um lugar e cria na hora, entende? Então a Praça do Cidadão era como se fosse na hora de vários serviços do Estado. Só que aí o Roriz, ele prefere alugar algum lugar do amigo, fortalecer o empresário, ao invés de ter a praça, e tira tudo daquele lugar. Pois bem, só ficou a Agência do Trabalhador, que está lá até hoje, e aqueles prédios ficaram ociosos. Pois bem, ao mesmo tempo que aquele espaço ficou ocioso, a Praça do Cidadão estava, enquanto território, envolvida num conflito de quadras, que não é o que nós vamos nos debruçar aqui, porque isso já passou, e que bom que passou, nós vamos falar como isso passou. Então as pessoas tinham receio de usar a praça, porque ela não fazia mais sentido, porque ela estava ali como uma questão de serviço à população, e ao mesmo tempo tinha uma mística que denunciava o tempo todo que aquela praça era uma praça que só tinha problema. Então, em 2006, a gente chega nesse cenário do vídeo que vocês estão vendo aí. Se o Vini puder apontar, tinha essa placa escrito do Cidadão, que a praça caiu, né? Toda enferrujada. Vocês vão ver que tem aí do lado direito de vocês, vocês vão ver aí que tem umas portinhas. Essas portinhas eram ali embaixo da arquibancada. Quem conhece a praça sabe do que eu estou falando. Umas portinhas que tem de acesso à arquibancada. Quando nós acessamos esse lugar, gente, e pela praça estar em volta, né, ter em volta atividades e ações do poder público, sempre teve ali a população que tem uso problemático com álcool. Então, eles dormiam em situação de rua, utilizavam essas salinhas aí até como moradia. Eu lembro que quando a gente tirou essa foto,
Se vocês prestarem bem atenção ali na segunda foto, tem um banco. Tá pequeno, mas, enfim, tinha uma pessoa deitada. Até eu lembro quando a gente abriu a porta, ele falou, pô, você tá na minha casa. Aí eu falei, desculpa, né? Não sabia que tava na sua casa. Não era a nossa intenção e tal. Bem, nós fizemos um panorama da praça. Contexto social e político que ela estava inserido, a treta que estava relacionada, qual era o único equipamento público que sobrou, que era a Agência do Trabalhador, e uma série de potências que desenvolvia naquele território. E a gente começou a traçar um plano de como a gente faria essa praça ser uma praça de referência. Veja bem, nós não tínhamos nenhum real no bolso. Jovem, mas nós tínhamos muita disposição e a gente queria mudar a nossa quebrada. Isso por si só é o que acho que nos motivou muito naquela época. Então não fazia sentido a gente revitalizar a praça, repactuar a praça e não incluir quem já estava nela. Então seja a galera que usava a praça para fumar seja a galera que jogava uma bola, seja a galera que estava, inclusive, usando ela como espaço de lar. Então não é um espaço de segregar, é um espaço de acolher. Então a gente começou a escutar parte dessas pessoas que frequentavam, o que elas esperavam da praça, o que elas sentiam falta da praça. E é muito louco que todo mundo falava assim, isso aqui tá abandonado, isso aqui tá abandonado, pô, falta aqui uma limpeza, pô, falta aqui uma pintura, pô, tá abandonado. Esse discurso do abandono, ao mesmo tempo que nos provocou, foi assim, pô, mas a gente mora aqui, né? E o que a gente pode fazer para mudar? Aí o cara falou, porra, falta vontade política. Eu falei, volta. Mas se a gente conseguir material, você ajuda a gente? E aí eu lembro que nessa época, é importante dizer, em 2006, o Kleber, quem conhece o Kleber em Celândia sabe, ele era diretor de esporte e cultura em Celândia. Grande cara, que organizava os campeonatos da 10, organiza, né, os campeonatos da 10 na Celândia Norte. O Kleber assumiu e o Kleber falou, Max, a gente topa entrar junto, mano. Vamos reformar essa praça e tal. Então, gente, a gente começa então a repactuar essa praça conjuntamente. Aí, Vinícius, pode passar. Existe uma tese da janela quebrada. Cientistas políticos, sociólogos estudam muito essa tese da janela quebrada, que é a tese que colocam, né? Você coloca dois carros, dois equipamentos públicos, dois carros, né? Em duas áreas da cidade, uma em maior desvantagem social, a outra numa área chamada nobre, e você começa a estudar qual é o comportamento daquele carro no território. Pois bem, durante um tempo, ninguém mexeu nos carros, certo? Os carros ficaram intactos lá. Então, o grupo de pesquisa foi lá e quebrou a janela do carro na área em desvantagem social. Depois de um tempo daquele carro com a janela quebrada e sem ninguém fazer interferência, o carro começou a ser sucateado. Então, levaram os equipamentos eletrônicos, levaram as rodas, levaram os pneus, levaram o motor, depenaram o carro. E o carro da área nobre continuou intacto, só que não tinha janela quebrada. E os pesquisadores foram lá e quebraram a janela também deste lugar na área nobre. E, num determinado período de tempo, aconteceu a mesma coisa nessa área nobre, o carro foi depenado. Essa tese da janela quebrada, que é quando você tem um equipamento que está danificado e que não troca, ou que não tem uma manutenção, as pessoas acabam achando que aquilo não tem dono, acham que aquilo não tem pertencimento, acham que aquilo ninguém cuida, acham que aquilo ninguém liga e começa a depredar. Então, o que nós fizemos, então? A gente começou a dar uma repaginada no visual da praça para tentar quebrar aquela visão anterior do que se tinha no território. E aí, essa foto, na real, aquela primeira foto anterior é a foto da primeira atividade que a gente fez na Praça de Reforma em 2006. Essa aqui já é o segundo grande mutirão. Essa aí foi a primeira. Essa aqui já é o segundo grande mutirão. A gente trocou as telhas do coreto, fez um processo de repintura da quadra, soldou alambrados. A gente vem fazendo essa manutenção lá historicamente, tá, gente? Pode passar, Vini. O prédio do Jovem de Expressão era um prédio que antigamente era destinado ao pão e leite, e ele ficou ocioso, e a gente, então, seguindo o Estatuto das Cidades, quando você tem um equipamento público, ou um equipamento, né, e ele perde a sua função social, a própria comunidade pode desapropriar e dar uma nova função social para esse território. Foi o que nós fizemos, a gente caiu para dentro. Olha como é que era. Gente, era um galpão, não tinha nada, era muito doido. Porque a gente via aquilo e ficava imaginando. A gente fez tanta coisa que hoje, se você for olhar, fala, como é que a gente fez? Porque nós tínhamos disposição e tinha já de cara o desenho da comunidade, né? Porque tudo que nós fizemos aí, nós fizemos ouvindo a galera que já frequentava a praça e a comunidade em volta da praça. Então a gente falou assim, nós precisamos de um espaço para fazer atividades, para fazer oficinas, para ser um espaço meio de referência para essa praça, porque a praça já tinha perdido a referência.
esse espaço ganha referência para depois a praça ganhar a referência. Então, tá aí o Vinícius, que era até o mano lá do Riachuelo 2, soldando para nós os alambrados, a gente mudando toda a cara da Praça do Cidadão. E aí, gente, é que entra um detalhe. O nosso público sempre foi o jovem, de 18 a 29 anos. Então, o programa Jovem de Expressão, então, depois dessa pesquisa dos fatores determinantes, lança um edital, e a gente concorre e ganha o edital em 2010. E a gente, então, continua a desenvolver, porque o Jovem de Expressão já acontecia com o Grupo Azulim na Praça do Cidadão, a gente ganha em 2007, né, 2007 a 2010, a gente ganha o edital em 2010 e passa a incorporar o Jovem de Expressão dentro desse desenho nosso de modelo de praça de ocupação. Veja bem, poxa, Max, eu tô a fim de ocupar minha área, é só chegar? Não, não é só chegar. Porque às vezes aquela praça tem coisas que são memórias afetivas de muitas pessoas. A planta que a pessoa colocou, aquele banco que ela sempre costuma sentar, sabe? É importante toda vez que você vai chegar, você criar laços. Nós moramos no território, mas mesmo que moramos no território, não quer dizer que a gente conhece tudo. Tem que pesquisar. E entender que existem vários públicos que frequentam a praça. É verdade que a maioria é população jovem, mas até dentro da população jovem existe várias juventudes. Não existe uma juventude só. Então, a gente precisava fazer um marco, porque não bastava reformar, não bastava pintar. Se o imaginário da população, aquele lugar é um lugar ainda ruim de ir. O que nós fizemos? Depois de arrumar e tudo, a gente inaugurou o Jovem de Expressão, pode colocar, Vini. Depois eu vou falar lá de Jovem de Expressão especificamente, da metodologia. E começamos a propor uma série de oficinas para ver se a gente chamava a juventude para ocupar esse espaço. Imagina, se historicamente todo mundo escutou que, porra, a praça é ruim, mas a escola é legal, por isso que a gente fazia atividade na escola no início. Pô, a praça é ruim, mas a escola é legal, e daqui a um pouco você começa a chamar todo mundo para ir fazer uma atividade na praça, e esse jovem chega pro pai e fala, pô, pai, eu vou fazer ali uma oficina na praça. O pai fala, não vai, mano. Não bastou só ter as oficinas, a gente então precisava criar marcos. A gente precisava então criar fatos simbólicos de ressignificação do território. Foi aí então que a gente começou a fazer os grandes eventos. Lembra do basquete de rua? Pois é, foi uma das grandes atividades. Pode passar, Vini. E aí, uma coisa que a gente aprendeu, isso aí é quando aconteceu os basquete de rua. Juntavam mais de 590 atletas, 5.000 pessoas, nessa praça que ninguém queria ir, porque é difícil, não quero ficar lembrando essa história, mas era difícil, ninguém queria ir para aí. E o que nós fizemos? A gente aprendeu com a comunicação, a gente pegou, na época, a internet é nova, viu, gente? A internet praticamente foi de 2010 para cá. O Twitter foi em 2009. Então, eu tô falando de um período aí que a internet estava ainda assim, uma discada, nem todo mundo tinha celular com internet. A gente só tinha um meio de comunicação que eram os jornais impressos. E eu lembro de uma coisa muito louca. A gente foi um dia na banca de revista e pegou todos os jornais do dia anterior que ele ia ser descartado. Pegamos os jornais todos a quebrado. Na época tinha um Aqui, Correio, Jornal de Brasília. Pegamos um monte de jornal. E a gente saiu coletando os e-mails ali dos editores dos jornais. E aí a nossa comunicação na época pegou ali e começou a mandar release, falando que nós estávamos fazendo uma revolução na praça. A gente teve que dizer que nós estávamos fazendo coisa que ninguém dizia que a gente estava fazendo, entende? Estava revolucionando a praça, que ia ter um baita de um campeonato de basquete de rua, o único, o maior campeonato de basquete de rua do Distrito Federal. A gente sempre falava nesses termos, né? Maior, mais importante, porque a gente estava acostumado a se retratar na imprensa como a violência e tal. Então a gente começou a chamar a atenção da mídia através desses relatos. O Facebook estava no início também muito pouco de circulação, era mais blogs. Então a gente começou a fazer essa ação. Isso começou a chamar a atenção das pessoas, inclusive de quem estava em volta. Porque imagina, pô, passou no DFTV, a praça aqui do lado. Que doido! Vou lá assistir. Isso gerou um movimento. Pode passar, Vini. E aí, gente, uma coisa muito louca que eu queria dizer para vocês, que aquele equipamento, quem conhece o Jovem de Expressão, aquele prédio é um prédio que virou a referência do ponto de vista de aglutinar. Mas o nosso foco sempre foi a praça, porque a gente sabia que um dia o projeto pode acabar, as coisas podem mudar, mas a praça precisa manter viva. A ocupação do espaço pode manter vivo, certo? Então a gente sempre fez com que a praça fosse o foco. Então isso aí
as batalhas de MCs que acontecem na praça, entende? Estudo com Jovem Expressão. E aí falando do Jovem Expressão enquanto metodologia. Trabalhar com juventude, trabalhar com território, é uma sobreposição de ações, entende? Você não pode achar que isso vai resolver o problema tirando o jovem da rua. Não, tem que melhorar a iluminação pública, tem que melhorar acesso, tem que dar acessibilidade, você tem que incluir aqueles que não estão incluídos, você tem que falar para aqueles jovens que não estão naquela praça, mas que é importante estar naquela praça, né, que você tem que chamar. Então a gente trabalha o basquete, vocês vão ver, a gente trabalha basquete, trabalha cultura hip hop, fotografia, audiovisual, dança regional, você trabalha com break, com forró, com funk, com pagode, com axé, com percussão, com produção de eventos, porque você chama uma pluralidade de jovens para dentro do debate, para dentro do território, e não fica apenas segregado a um público que vira um gueto. Aquele ali é só da galera curte tal, chama a galera do rock. Essa sobreposição de ações acontece também dentro da ocupação de espaço público. Então, essa tecnologia social, ela não foi fácil, mas ela foi importante para fazer marcos. E aí muita gente perguntava para mim, mas o que aconteceu com a treta? Olha, ninguém consegue ficar no ambiente que está todo mundo rindo, fluindo, e que o seu irmão está ajudando a construir, e que o seu pai está colaborando, e que o tiozinho da padaria tá dando Coca-Cola para a galera que está fazendo um mutirão. Ou seja, virou um processo de todo mundo aglutinar a importância do lugar, entende? Porque se eu chegasse lá, ou nós chegássemos lá, falando, não, isso aqui agora é nós, sai todo mundo, você não pode mais ficar sentado aqui, essa árvore nós vamos cortar, futebol não presta mais, você arrumou problema. E a ideia é o quê? Resolver conflitos juntando os problemas, né? E juntos superando esses problemas. Foi isso que nós fizemos. Aí, as batalhas de MCs, pode passar a vir, a gente vai falar isso também. E aí, sempre, vocês vão ver essa atividade. É sempre praça, gente. É sempre fazer a praça. Gerou problema, Max? Muito até hoje. Obviamente que hoje está bem diferente do que era antes, mas sempre gera problema. Só que agora o problema é justamente com aquele olhar que não consegue conceber essa imagem que vocês estão vendo aí. Jovens sentados vendo um cineclube. Jovens sentados no coreto produzindo material de grafite. Jovens fazendo baita de uma roda de ciranda. Para o imaginário da população, essa galera não está fazendo nada. Sabe? Os caras estão perdendo tempo. Bando de vagabundo. Mas as pessoas não conseguem compreender que esse jovem Prataí, essa jovem Prataí, ela trampou, ajudou a mãe e o pai em casa, foi para a escola, sabe, vendeu alguma coisa no sinal. Eles estão ali exatamente para ser quem eles querem ser. Inclusive, não fazer nada. Para nós, é bem-vindo quem não quer fazer nada na Praça do Cidadão. Por quê? Porque aquele momento é o momento que eu consigo acessá-lo, entende? Não vou excluir, e não é nosso papel nenhum excluir ninguém. E eu falo isso várias vezes, quem é da equipe que vai ouvir vai começar a rir, porque isso é quase um jargão, mas vocês precisam entender, o crime não cria condicionante. É ilusório imaginar que o crime, o chamado crime, sei lá como é que as pessoas nomenclaturam isso, faz fila para empregar, entende? Tipo, ficam as pessoas entregando currículo, isso não existe. O crime, ele agrega. Ele fala que tá junto, ele escuta, não fala nada, sabe? Ele bate e fala, mano, tamo junto. Ele fala, vão ali, tá ligado? Então, o nosso papel é fazer a mesma coisa. Se a pessoa chegou e não tá afim de fazer nada, entra aí, irmão. O prédio não tem nem recepção, vou mostrar para vocês. Por quê? Porque o nosso papel é agregar também, é falar que tá junto, é ouvir, ao invés de só falar, é dizer, fica aí no seu momento, é acolher. Mas eu também falar, vamos ali? Sabe? Então a gente usou essa estratégia para nós. Então o espaço, não à toa, gerou esse fluxo de território. E uma coisa importante para dizer a vocês também que acompanham, né? Nós estamos lá há mais de 14 anos. Então, ou seja, quando nós chegamos lá, o mano que tinha 10 anos de idade, né, hoje tem 24 anos. Aquele que tinha 20 tem 34. Né? Aquele que nasceu tem 14 anos hoje. Ele já cresceu numa praça que tem internet sem fio, que ele pode entrar num lugar que ele possa, pelo menos podia, né? Porque a pandemia cortou isso, cara. Entrar, beber água, usar o banheiro, ter acesso ao computador, pegar um livro emprestado, sabe? Sem ninguém ficar perguntando se ele brigou com a mãe, se ele fugiu da escola. Não, agregando. E a partir do momento que a gente tem acesso a ele, contato com ele, ele desabafa com a gente suas problemáticas, tô fora da escola, pô, vamos discutir como é que a gente volta para a escola.
Pô, briguei com a minha mãe, pô, mas brigou por quê? Sabe, você não entende ela, o corre, qual é a situação, o que você tem feito? E tudo no seu tempo, a juventude tem o seu tempo. Não tem essa obrigatoriedade que alguém fez 17 anos e 12 meses, virou adulto e automaticamente tem que assumir toda a responsabilidade da vida nas costas só. Não, essa responsabilidade ela tem que ser conjunta, família, sociedade, tá? É constitucional, é o direito, né? Da gente dar suporte a essas pessoas. Eu sempre fico indignado com essas pessoas que falam que a juventude, pô, não faz nada, que é o bom não sei o quê, é que grande parte da nossa juventude, que em tese está inserida numa relação de violência ou né, enfim, teve a infelicidade de cair numa medida socioprotetiva ou de internação ou ser preso, eles abandonaram a escola 2 anos antes. Eu não tô, e quem está falando isso não sei eu não, está falando isso é o Núcleo de Atenção Inicial, que é o NAI, da Secretaria da Criança e do Adolescente. Ou seja, como é que ninguém vê? Pô, você não vê que o moleque tá na rua todo dia, esse moleque não tá estudando? E ninguém pergunta nada. Mas quando ele comete um ato infracional, todo mundo culpabiliza ele de cara, joga a culpa na família, faz um monte de coisa. Nosso papel é o contrário. O mano tá muito tempo na rua, chama pra colar. Sabe? No tempo dele. Não quer vir, não quer, mas tô de olho em tu, irmão. Tamo aqui junto. Né? Qual é esse processo de construção conjunta e coletiva que a gente quer? Né? E obviamente que isso tudo não começou de cara, viu, gente? Isso tudo foi um aprendizado com o próprio território e que teve, obviamente, autonomia, investimento e muita pesquisa graças ao Instituto Caixa Seguradora. Pode passar mais uma, Vini, por favor. Aí é um pouco do prédio, né? Vocês vão ver aqui a parte externa do prédio. Tirando essa de baixo que é o coreto, antes, Vini, por favor. Nós vamos ver aqui, ó, tem um bicicletário, tem isso aqui, gente, a gente chamou de telecentro um tempo, mas é quase lan house, né? Depois eu vou explicar um pouquinho. A biblioteca, são salas. Vocês estão vendo? Essa parte aqui, gente, é a parte de entrada do prédio. Não tem recepção, ninguém pergunta pro moleque para onde ele vai, não interessa. Se ele entrar naquele espaço, ele é bem-vindo, entende? E todo mundo aprendeu a conviver com esse tipo de espaço. Esse espaço, a gente usa, eu sou pedagogo hoje, eu coordeno pedagogicamente o Jovem de Expressão. A gente utiliza a ferramenta chamada, a ferramenta não, mas a teoria e a prática da pedagogia social, que é educação em espaços não formais, que surgiu no pós-guerra, que tinham órfãos de guerra de várias nacionalidades, com várias culturas no mesmo ambiente, entende? Então não cabia só uma verdade absoluta, uma fé, uma crença, uma cultura, uma língua. Cabia essa pluralidade. E o Jovem de Expressão é basicamente isso. A Praça Cidadão é exatamente a tese da nossa concretude da pedagogia social. A gente trabalha a diversidade, a pluralidade dentro do mesmo espaço, respeitando e trabalhando as diferenças, que não é fácil, né? Não era fácil as nossas irmãs e irmãos trans, por exemplo, frequentar a praça pública sem ser violentados, né? Hoje, não quer dizer que não seja, mas bem menos, muito menos, com mais tranquilidade, né? Dentro desse processo. E aí a visão também da atividade da praça, algumas coisas que a gente realiza, como eu falei para vocês, nessa sobreposição. E tem uma coisa muito legal da tecnologia social que a gente implementa lá na nossa expressão, gente, é que não basta só ter as oficinas. Quando nós começamos, a oficina durava 1 ano. Aí a gente parou para pensar e falou assim, pô, mas 1 ano de oficina é tipo estrito senso, né, cara? É quase pós-graduação, né? Ninguém quer formar ninguém nesse sentido. A gente quer aproximar os jovens. E essa geração é uma geração que chega, cansa e vai embora. Na nossa época, que não tinha nada, se tivesse todo dia, o cara falava, você tem 1 ano de oficina, eu ia para fazer esse 1 ano de oficina, né? Hoje nós temos várias coisas, advindo da internet, um monte de coisa que interage a gente o tempo todo. Então a juventude, ela chega, curte, cansa, vai embora. É isso que acontece. Então nós pegamos os nossas oficinas que tinham 1 ano e reduzimos para 3 meses. E mais tempo na semana, e fazendo com que esse jovem tivesse o máximo de rotatividade nas oficinas que ele tinha interesse. Então, tem jovens, por exemplo, que entrou lá fazendo dança, mas não tinha talento para dança ou não tinha desenvoltura como eu para dança. Então ele foi para a dança, da dança ele foi para o teatro, do teatro ele foi para o audiovisual, do audiovisual ele foi para a fotografia. Hoje, quem não sabe de quem eu estou falando da Dois Palitos Produções, que é o Palito que ganhou o prêmio, por exemplo, no Festival de Cinema de Brasília. Então o Palito chegou para dançar. Saiu de lá, o cara do audiovisual e da fotografia abriu uma produtora e ganhou o prêmio no Festival de Cinema de Brasília. É isso. Mas para isso acontecer, o Palito teve que ter essa oportunizar absolutamente esse leque todo.
Então, essa sobreposição de ações é importante. Pode passar. Gente, vai mandando suas dúvidas, perguntas. Quero agradecer a todo mundo que está conferindo aqui com a gente e acompanhando o nosso bate-papo sobre essa experiência aqui, certo? Aí tem as oficinas de teatro, fotografia e audiovisual. E essa coisa muito legal do audiovisual e da fotografia, gente, é que ela despertou até em nós mesmos algo que a gente não tinha muito conhecimento naquela época, mas que a gente cresceu junto com isso. É que muito mais de que consumir conteúdo, essa molecada tem toda a possibilidade e talento de produzir conteúdos. Então o audiovisual trouxe, inclusive tanto audiovisual quanto fotografia são permanentes no programa, porque elas são sempre assim 300 inscritos para pouquíssimas vagas, né? A demanda é gigantesca e a gente sempre utilizou essa proximidade, porque você pode trabalhar tudo com o audiovisual e a fotografia para Vini. E aí um ponto que eu queria falar para vocês um pouco que é além das oficinas. Isso. Não bastava, então, a gente receber essa pluralidade de juventudes que vinham com os dramas possíveis de ser jovem, de frustrações de ser jovens, de cobrança de família por ser jovens, e que estavam ali fritando, né? Estavam ali com crise de ansiedade, estavam ali desanimados e tal. E dentro da nossa tecnologia existe, a gente incorporou uma outra tecnologia que é a tecnologia social da terapia comunitária profissional da Universidade Federal do Ceará. Né? O Instituto Caixa Seguradora colocou isso como um interesse crucial. E nada mais a gente tem 2 terapeutas no programa, além de vários voluntários psicólogos que fazem atendimento à comunidade, esses jovens, e que essa roda é simplesmente uma roda de fala e escuta, né? Onde oscila, né? Desde risadas a choros, a brincadeiras, a momentos sérios, mas que eles escolhem entre si um tema e todos eles debatem esse tema que tem em comum. Eles escolhem um tema que tem em comum, né? As pessoas vão lançando temas que estão dispostos a falar e a roda escolhe qual tema que mais se aproxima da roda. E esse momento é um momento em que o jovem desabafa, sabe? Então, assim, é um momento que ele sai dali leve desse mundão que cobra deles uma série enfim, de pretensões, de cobranças, e ele naquele momento ele só quer viver, quer experimentar, que é o que a classe média, classe média alta faz. Pode passar, Vini. E outra coisa que a gente aprendeu também com a juventude é que a gente estava ofertando oficinas, mas esses moleques tinham outras coisas para querer fazer. Eles queriam propor coisas, queriam propor ideias, eles queriam tirar coisas do papel, eles tinham sonhos para se realizar. E nós criamos o Lecria, que é o Laboratório de Economia, né, Laboratório de Economia Criativa, que foi uma forma que a gente conseguiu de dar um input nas ideias desses jovens. Então a gente consegue todo ano 100 mil reais, e a gente premia, a gente faz um edital e premia 10 grupos coletivos de jovens das quebradas, dá 10 mil reais para esses coletivos, para que eles tirem a ideia da cabeça. E muita gente fala assim, e os resultados disso? Eu tenho o resultado de todo o programa, eu vou mostrar para vocês aí já já. Mas o Lecria, ele não tem uma finalidade de, o cara tem que montar uma startup, sabe? Essas coisas, não. Mas ele tem a possibilidade de aprender, naquele momento, a sua economia financeira, a vivenciar um tempo, a debruçar sobre aquela ideia, inclusive a descobrir uma nova ideia, porque aquela dele já não estava mais valendo, entende? É a possibilidade que a gente tem de fazer com que esses jovens passem um bom tempo aprimorando e conhecendo outras pessoas no Brasil e no mundo que fazem coisas parecidas e que eles podem simular essa ação. Pode passar? Um pouquinho, Vini. Isso aí é o croquis que a gente fez, né? Aí é um pouco da realidade. Aí, pode passar, Vini. O croquis é um pouco da realidade do que era o Lecria. No início era assim. Só que nós descobrimos, a gente montou o primeiro cowork social, que cowork é escritório compartilhado. Só que o escritório compartilhado era só essa sala, não dava certo. Precisava de ter sala de reunião, precisava de uma série de coisas que não estavam funcionando naquele ambiente que tinha... O Jovem Expressão, gente, ele tem por dia 150 jovens. É uma loucura aquele lugar de gente que entra, que sai. Então, como é que você trabalha num ambiente? Né? É meio complexo, assim. Então, o Lecria hoje, ele está
mais virtual e as pessoas atuando nos seus próprios territórios, nas suas próprias ações, né? Então pode passar, por favor, Vini. Aí, mais uma vez, a parte da praça. E essa foto, gente, que está embaixo, Vini, estou pegando aqui um pouco do Twitter, viu, gente? Essa parte que está embaixo aí, que tem a galera tirando foto, eu sempre costumo frisar que as pessoas pensam que essa foto é uma foto montada. Essa que tem ali a Ruth, essa foto não é montada. Essa foto é a foto de um dia normal, tranquilo, na Praça do Cidadão. É a praça onde você vê a juventude sorrindo, colaborando ideias. Por quê, gente? Porque às vezes eu tô ali com a ideia, chega um ano que tem outra ideia, e a nossa ideia se casa, a gente vira parceiro de uma nova. E o espaço dá o suporte e a gente passa absolutamente tudo que a gente tem de conhecimento, o máximo possível, empresta equipamentos. A gente faz absolutamente uma série de ações para que aquele jovem consiga vivenciar aquele momento, né? Nessa ação. Pode passar. Tem que ter a galinhada, né? Acabar de quebrar, tem que ter uma galinhadinha, feijoadinha, samba, não tem jeito. E aí, gente, uma das coisas que a gente viu, que é essa parte de baixo, que tem a foto do Davidson, muito louco, a Dai e o Davidson e a Jéssica trabalharam com a gente muito tempo, assim, a Dai até hoje está coordenando a nossa comunicação, o Davidson foi trabalhar com o SESI também na parte de educomunicação, e a Jéssica, se eu salvo engano, ela tá em São Paulo, né? São Paulo, trabalhando lá em São Paulo. O que nós fizemos, gente? Então, todas as oficinas que a gente desenvolveu na praça, a gente atrelou um produto a ela. Então, a oficina de audiovisual tinha a TV de expressão, a de fotografia fazia lá as exposições, você tinha a turma de dança, criava uma companhia de dança, de teatro, criava uma companhia de teatro, cenografia, a gente bota essa galera para inserir na produção de eventos, hold, a gente manda para todos os eventos que precisam de técnica, você cria produtos para que essa molecada também tenha isso como atividade profissional dentro da economia criativa, da cultura, e passa os seus laços, sabe? Isso é muito louco. E o Jovem Expressão ele funciona mais ou menos assim hoje. Como é que está a praça hoje desenvolvida, né? A porta aberta para todo mundo, sempre que possível a gente organiza ali, está fazendo um trabalho formidável ali naquela parte de trás da praça, quem passa ali no jardim sabe muito bem do que eu estou falando. Nós colocamos, a gente recomendou aquele monumento para o Elon, do I Love CI, virou um ponto turístico de fotos, muito louco, muita gente passa ali, inclusive quando traz alguém, amigo, vamos ali, vai na praça, tira foto. Então, como é que funciona a praça? De manhã, a gente tem atendimento psicológico para a comunidade pré-agendada. Algumas vezes a gente realiza atendimento em parceria com o mutirão jurídico, então vários advogados que tratam de direito de família, criminal, civil, estão ali, né, previdenciados, estão ali a atender a demanda daquela população. A gente começa à tarde, que isso é muito louco. Já ele funciona mesmo à tarde. De manhã os atendimentos internos e coordenação, mas do meio-dia até 11 da noite porque o jovem ele acorda tarde mesmo, né? Essa juventude agora acordou 10 horas, não dá tempo, né? É outro fluxo, é outra galera que nós estamos acessando. E aí tem uma sobreposição de ações, são 9 oficinas. Além dessas 9 oficinas, nós temos o pré-vestibular comunitário, que funciona também à noite. Nós temos uma galeria de arte periférica. Eu vi aqui o Guda CI, o próprio Vini está mantenendo, que a gente já tem uma baita de uma exposição agora, foto de quebrada, gente. Nós íamos trazer, a galera ia trazer um monte de gente de fora de Brasília para fazer um debate sobre comunicação periférica, comunitária, vários debates muito loucos. Infelizmente a Covid veio e tirou essa possibilidade da gente continuar lá, mas a galeria está lá e também tem um teatro de bolso, que esse teatro de bolso vira também uma grande sala de dança lá para as oficinas de dança. Hoje nós começamos com um prédio, hoje nós temos 2 prédios na praça. E aí, a Lidia está aqui perguntando, nós vamos daqui a pouco responder, e nós hoje adotamos a Praça do Cidadão legalmente, né? Saiu um diário oficial, a gente adotou a Praça do Cidadão, nós temos um compromisso com a administração pública de adotar essa praça. Pode passar, Vini. E aí, uma coisa louca, enquanto o Vini chega ali para passar a apresentação, gente, é que assim, tudo isso trabalhando de forma comunitária e cheio de treta todo dia. Né? Porque quando você está na quebrada, surge problema de tudo. O jovem, ele traz problema da casa dele. A comunidade traz problema orgânico dela. Problema de violência doméstica, problema do mano que está em uso problemático com drogas, problema entre
os membros que estão ali se frequentando, e isso tudo é mediação, e a gente abre um espaço sempre de diálogo, né? Sempre de concertação, sempre de adaptação, e de ser esse espaço de referência para esse processo. E aí uma coisa louca que essa apresentação, esse slide traz é que, se lá em 2006 nós estávamos reformando a praça e ninguém queria botar o pé, 14 anos depois, a gente virou uma referência. Esse dia, por exemplo, foi um dia que nós recebemos todos os países da América Latina e o Caribe, né, porque veio a galera do Panamá, para conhecer a metodologia de trabalho com a juventude, porque o Brasil é o único país na América Latina e Caribe que tinha na época, né, uma Secretaria Nacional de Juventude, e que tinha uma política nacional para a juventude. E nós tínhamos esse espaço, como espaço referência mesmo, assim. E uma coisa muito louca que muita gente que ia no Jovem Expressão estudar, que me fazia perguntas era, mas qual é o monitoramento e avaliação? Eles achavam que a gente não tinha, né? E a gente sempre repetia, o Estado principalmente ficava muito preocupado, que eu vou falar de outro problema que a gente tem lá com o Estado, mas assim, era tipo assim, mas como assim, Marcos, esse espaço é para o jovem não fazer nada? Eles não conseguem perceber que o fazer nada é fazer muita coisa dentro desse espaço, que não tem condição. Quando eu falo fazer nada, é você chegar e ficar tarde. Daqui um pouco o cara tá carregando coisa com nós, tá? Na oficina de específico, tá acompanhando um debate que tem sido desenvolvido lá. Então, os pesquisadores veio para conhecer essa tecnologia social, desde a pesquisa sobre fatores determinantes da violência, a todos os manuais. E aí, a Caixa Seguradores encomendou uma pesquisa para a Jones no Brasil, para discutir o nosso monitoramento, ou seja, a cada R$ 1 investido no programa, R$ 1,50 voltava para a comunidade. É muito louco. É só quem não viveu quem não viveu o período do início não sabe como é que era aquele lugar. Mas, por exemplo, o Carlos estava aqui, ele pode até confirmar se eu estiver mentindo aqui. Não tinha 2 padarias em volta da Praça do Cidadão. Não tinha aquele comércio efervescente, não, gente. Só tinha gesto do trabalhador. Depois que a praça começou a aglutinar movimento, hoje a gente tem vários comércios, lanchonete, tem 2 padocas. Você percebe um desenvolvimento do território de forma diferenciada, entende? Agora, é um espaço público, eu não interfiro na lógica do espaço público, eu não posso impedir que qualquer pessoa possa aparecer lá, ela vai aparecer lá, né? A nossa lógica é trabalhar esse espaço público para um olhar saudável. Aí você pega os informes do CIAD, os boletins de ocorrência de 2006 para trás, e pega os boletins de ocorrência que a gente faz direto de 2006 para cá, você tem uma redução de 99% de qualquer incidência dentro da Praça do Cidadão, né? Sem polícia, sem nada, porque inclusive a polícia é um problema lá para nós, porque ela era para ser parte do processo de diálogo como foi no início. Nós tínhamos uma companhia lá, só que a companhia é parte administrativa, não ligava para nada. Por que é um processo de diálogo que eu falo com a polícia? Que, poxa, nós estamos lá há 14 anos, o 8º e o 10º batalhão obrigatoriamente tinha que saber o que acontecia ali, entende? Então, quando passa uma viatura e vê aquela praça cheia de jovem, numa segunda-feira à tarde, os caras falam que os caras estão fazendo o quê? A ideia são grossos, são arrogantes, nós vamos para cima, né? Nós vamos para o diálogo, mas vamos para o enfrentamento, fazemos denúncia, né? Tanto que os caras parou de lá fazer as abordagens numa época, mas voltaram, né? Tem até uns jovens que brincavam na época, falando assim, pô, mano, os caras agora dão boa noite, né? Mas aí depois voltou essa lógica divina, a linha repressiva, porque a gente você tem direito de revistar, mas o processo de revista tem critério, tem norma estabelecida. Eu não pode chamar qualquer, você não pode os caras olham, você é um vagabundo, eu falo, pô, então desculpa, então você vou ter que reportar você ao seu superior, fazer um boletim de ocorrência para você tá me agredindo verbalmente, me chamando de vagabundo, sendo que eu sou o cara que coordena aqui o programa. Porque o meu estereótipo para ele não é um cara que estava trabalhando, entende? Essas coisas nós temos que parar, nós temos que romper, está atrasado, essa visão retrógrada, sabe? Não evolui para nada. E nós mostramos, inclusive, para outro processo de pesquisa da área da educação, que é possível você ter uma escola sem muros. Jovem Expressão não tem muro, gente. Está lá, vá lá, a tecnologia está pronta. Porque agrega, ninguém lá está obrigado, as pessoas se inscrevem para fazer parte do programa. E eu tenho uma demanda de inscrição maior do que eu tenho capacidade de atendimento. Maior. Né? Enquanto outros programas do Estado, vocês têm defasagem no processo. Por quê? Porque essa lógica, nós temos que agregar o jovem dentro da perspectiva que ele quer.
A gente fica ofertando só primeiro emprego, mas e aquele que quer estar na universidade, faz o quê? E aquele que quer abrir um empreendimento coletivo, faz o quê? Sabe? E aquele que quer voltar para a escola? As pessoas não investem nisso, ficam obrigando a gente a fazer a lógica, né, de fortalecer esse estado capitalista de que o filho do trabalhador só tem que trabalhar no subemprego que eles acham que é apropriado. A gente pega os custos do Sebrae, 75% não é absorvido mais pelo mercado, tanto que o Sebrae, o Senai, né, Senai, que mudaram, estão fazendo uma oficina de robótica, porque, pô, nada contra, eu tenho um carro antigo, eu sou mecânico, eu arrumo meu carro, mas nem todo mundo quer mais ser mecânico, nessa lógica. A pessoa que, se bem que curso mecânico vale a pena, vai por mim, depois que eu aprendi a mexer no carro, é lindo. Mas as formações que existiam na época, padeiro, não eram vocações que motivavam o jovem, né, naquele momento. Então, tinha uma defasagem muito grande. Pode passar, e aí só mais matérias sobre esse processo de como a gente transformou o lugar que saía nos jornais como pauta negativa para essa pauta positiva, certo? Vou agora responder um pouco das perguntas, mas dizer o seguinte: pô, Max, mas eu quero fazer isso aqui na minha quebrada, como eu faço? Vou mostrar para vocês. E você está acompanhando a gente que não segue ainda, segue aí, @MaxMacielDF. Bem, você vai fazer um trabalho na comunidade. O trabalho na comunidade ele é um trabalho. Você precisa fazer tudo que a gente, né, discute ser um padrão. Primeiro, processo de pesquisa. Precisamos ouvir o que a comunidade quer daquele lugar. Sabe? Isso é direito à cidade. O direito à cidade não é só ir e vir. O direito à cidade é eu transformar meu território conforme a minha lógica, a minha demanda e a nossa necessidade. Então, às vezes eu fico vendo, quando a gente roda quebrada, tem muito PEC. E a maioria das PEC estão vazias. Tu já prestou atenção? É porque ninguém pergunta para as pessoas se queriam a PEC ali. A PEC é muito mais para agradar um líder comunitário e o deputado que mandou a emenda. Não faz sentido com a comunidade, sabe? Então, fazer um processo de pesquisa para entender é formidável. Outro, fazer o mapa de oportunidade. A gente tem uma mania de ficar falando só problemas da nossa quebrada. Ah, ali é foda, ali não sei o quê, ali não sei o quê. Não, mano, mas vem cá, quem é o mano que desenha legal? Sabe? Quem é o cara que faz um artista plástico bacana? Quem é que sabe lecionar e que fala inglês? Olha só, nosso curso pré-vestibular e o curso de inglês, nós temos um curso de línguas que eu esqueci de falar, a galera tá me cobrando aqui. Essa galera é voluntária, a galera da quebrada, que aprendeu e quer devolver. A gente fala, mano, tá aqui o nosso espaço, vamos dar essa plataforma para vocês. Esse mapa de oportunidade existe em qualquer lugar, em qualquer quebrada. Então faça, depois do levantamento do que a comunidade deseja, almeja do lugar, o mapa de oportunidade, ou seja, quais são os atores sociais que vocês vão poder aglutinar e envolver nesse processo de construção. Outra coisa é, sozinho você não faz nada, você tem que ter um grupo. Tem que ter um grupo. Nós estamos juntos aí há mais de 20 anos, chega a hora, é que nem casamento, às vezes dá umas tretas, depois volta, é normal do processo, mas tem que ter um grupo, porque sozinho você não faz nada. Se organizar enquanto grupo, se possível legalmente, nós temos CNPJ desde 2003, ou seja, tem que fazer esse processo importante de empoderamento, né? Porque sozinho você não vai conseguir, você não consegue mobilizar isso sozinho, você cansa, às vezes desanima, desistir é quase todo dia, porque esses problemas você acumula e levam para dentro de si. E também, depois que você faz esse levantamento e monta um grupo, você cria ações experimentais, é tentativa e erro, você testa, volta, pô, isso aqui não deu certo, né? Não dá só para fazer uma linguagem, tem que ser plural, porque tem que atender o máximo de pessoas possível, senão você guetaliza e aquele espaço, você acha que está tendo movimento, mas está tendo movimento daquelas mesmas caras, enquanto movimento e não enquanto pluralidade, identidade, né? E você gerar o seu material. E eu queria ver, Vini, se você tem aí o site, que nós vamos responder as perguntas aqui. Antes de mais nada, agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente. Vou mandar aqui um abraço para o Carlos Alves, que é da Praça do Cidadão, tá lá, repórter, acompanha. Mandar um salvão pro meu parceiro João Henrique Sena. Se cuida, irmão, tamo junto. Parceiro do samba. Marcelo Vitor, faz evento com a gente lá, sabe muito bem o que nós estamos falando. Tá aqui a Zaira. Ó, Larissa, dizer para você, sabe, Larissa, que tem feito aí um trabalho, volta aí rapidinho, que vai fazer um trabalho, sempre apoiou a galera do Manifesta Zoca, que é uma praça próxima da gente, tem feito uma luta também importante lá, né? E é isso, juntos, somos juntos, né? Cada um chegou lá e botou um tijolinho, botou uma planta, botou uma horta. Eu tenho uma foto de quando eu fiz uma planta, porque eu plantei uma árvore lá. Eu vou voltar nela agora, que ela tá gigante, tá bonita, tá mó sombrão no prédio. Eu vou tirar uma foto, foi muito legal. Matheus Bastos, salve, mano. Gratidão, tamo junto, viu? Abração pra você aí também.
Galdizino, Alvio, mano, o Gudacê, referência para nós aí. Tá aqui a Lid Leão, professora, estava aí no Céu das Artes, tocando, coordenando. Vou falar agora do Adote uma Praça, só dar um salve aqui mais para Jussara. Jussara sempre acompanha a gente, tá aí, ó, né? Jussara, a Jussara tem 3 filhos, gente. Ela é mãe, e os 3 filhos delas passaram pelo Jovem de Expressão. Um é o Palito, que eu falei aqui a história, tá com a 2 Palitos Produções. Tem o Guilherme. O Guilherme, ele fez hold com a gente. Hoje ele trabalha de técnico, monta belíssimos espetáculos, shows, tá lá. E a filha dela tava fazendo também dança e teatro com a gente. Que beleza ter várias pessoas da família, né, inserido com a gente. Vamos, manda suas perguntas aí, eu vou começar a responder aqui sobre o Adote uma Praça. Lid, você já tinha falado comigo e eu fiz questão de preparar um vídeo, né? Vou pedir para o Vini aqui preparar. O Pádua, que é o nosso coordenador geral, ele é que conduziu o processo de como a gente adotou a praça legalmente. Né? Existe um decreto no Distrito Federal que você pode solicitar adotar essa praça. Ao adotar essa praça, você diz o que você vai fazer nela, que seja desde manutenção do que existe, colocar coisas novas ou atividades culturais, que é o que a gente já fazia, né? Uma coisa muito louca da Praça da Dana nesses 14 anos, gente, é que quando alguém chega lá, chega na administração e fala assim, pô, eu quero realizar uma atividade cultural e o lugar é a Praça do Cidadão, a galera, pô, vai lá falar com os caras lá, mano. Né? Não porque a administração não tenha autonomia, é porque nós temos um calendário de atividade na praça gigantesco. E o que a gente quer é só a incluir a atividade do humano dentro desse calendário aqui. Então, vamos ouvir o Pádua, viu, Lid? Falando um pouquinho sobre a Adote uma Praça, a gente comenta aqui mais sobre ela. O Adote uma Praça foi um decreto que foi reeditado aí pelo GDF, pelo governo atual. Ele foi reeditado para poder ser mais atrativo para a participação do setor privado, principalmente, né? O grande objetivo do edital, do decreto, é estabelecer regras para parceria público-privada para manutenção de alguns espaços públicos, né? Entre praças, parques pequenos, não muito grandes, até balões de canteiro e de pista, esses balões que pode fazer jardinagem, entra no decreto. E ele tem alguns objetivos que você tem que cumprir. Ele é de 12 meses e é renovável, você tem que apresentar o que você pretende fazer naquele espaço. Então, por exemplo, você declarar que você vai manter o jardim de um balão aí durante 12 meses, você vai ter que manter. E ele foi construído somente para atrair a iniciativa privada, mas aqui na Ceilândia nós somos sociedade civil organizada, somos uma organização de terceiro setor, e fomos os primeiros a conseguir adotar a Praça do Cidadão, que é um espaço onde nós já estamos e já adotamos há mais de 10 anos, mas aí resolvemos formalizar. Nessa troca de você, com iniciativa privada, adotando um espaço, no caso, adotando uma praça, você tem direito a colocar umas placas, que é a contrapartida, como se fosse uma espécie de marketing ali da empresa ou da organização que apresenta a proposta, né? Então, em algumas outras administrações públicas está funcionando, teve mais propostas de pessoas que entraram, e nessa, no caso, ainda não. Na Ceilândia, somos os primeiros, né? Então, até a ideia é que se sirva de exemplo aí, que a galera consiga entender que é importante a iniciativa e adote outros espaços públicos na Ceilândia. Massa, Pado, obrigado. Então, gente, basicamente foi isso, né? A gente já realiza atividade na praça sistematicamente, já tem um compromisso com ele, um respeito maior. E quando saiu o decreto de adotar a praça, a gente quis formalizar isso, viu, Lid? De falar, não, a gente quer chamar a responsabilidade para a praça, né? Então, a gente realizou o Ruas com Vida, que é uma coisa interessante, que assim, nesses 14 anos a gente gerou um... É muito louco que assim, no início, quando a gente fazia evento lá, não dava muita gente não, pelo histórico. As pessoas eram ressabiadas, vai dar treta, fazer o evento ali e tal. Hoje,
é muito louco, porque hoje, qualquer evento que a gente realiza na Praça Cidadão vai dar 1.000 pessoas. Vai dar de 500 a 1.000 pessoas, assim. E a maioria foi formada por nós, porque durante esses... Queria que o Vini preparasse o site e deixasse meio de stand-by, sem colocar ainda só, que durante esses 14 anos passou por nós mais de 6.000 jovens capacitados diretamente. Fora os indiretos. Diretamente, mais de 6.000 jovens, ou seja, pessoas que estão ali se debruçando. Então, deixa aí, Vini, que eu já vou falar. Então, Lídia, quando a gente resolve adotar a praça, é isso. A gente oficializa a administração de Ceilândia com base no decreto que a gente quer adotar a praça, entrega a documentação que o decreto sugere, entre eles está um croquis, a gente fez uma planta alta da praça, dizendo onde nós faríamos as modificações, as manutenções daquela localidade. E parte do recurso do Russo Convida, que tem uma bilheteria, ela volta para isso. Ou seja, nós temos um parquinho que estava para instalar, nosso setor jurídico não permitia que a gente instalasse o parquinho, porque eu não posso colocar um equipamento público sem anuência do Estado, porque se porventura aconteça algum tipo de coisa, o Estado pode me responsabilizar. Então, a gente teve que tomar, demorou quase um ano para esse processo sair, o parquinho, a gente é agoniado, porque o parquinho era uma demanda da gurizada, né? Eu já tinha botado areia nova, já estava puto, porque o parquinho não estava lá, estava indignado, falei, vamos colocar esse parquinho amanhã. E os caras do jurídico, não, espera, tem que ter anuência, enfim. Agora que saiu, a pandemia chegou, a gente também não pode colocar, porque se eu botar um parquinho, automaticamente eu posso ter um tipo de aglomeração da gurizada lá. Então, esse processo se desenvolveu dessa forma. Agora que saiu oficialmente, nós vamos pegar todo o nosso plano, então nós vamos começar a fazer o que a gente estava debruçando de fazer. Então a ideia é que a gente coloque mais lixeira, coloque mais bancos, coloque esse parquinho, fortaleça ali a horta, né? A gente chama, inclusive, parceiro da iniciativa privada a doar material para nós, a gente, né, nem sempre pedimos dinheiro não, né? Doa material. Toda vez que a gente pintou a praça, a gente conseguiu tinta com os lojistas. Sabe, a gente fazia um ofício e falava, mano, eu quero galão de tinta, o cara dou uma, dou duas, quando via tinha tinta pra caramba, faltava mão de obra para fazer. Tá bom, Lid? Espero ter respondido a sua questão. Tá aqui o Matheus, me dá o trampo, acompanhando a nossa pressão à distância, porque eu moro muito longe, mas lembro de competir nos campeonatos de skate. Porra, tu falou aí, ó. Falei do basquete, tinha um campeonato de skate, mano. Né? Parabéns, obrigado, mano. Valeu mesmo. A Lid falou do saúde mental, é exatamente isso, Lid. Nós não temos o direito à cidade, nós não temos o direito à noite. Sabe, eu fico muito indignado, porque tem uma galera de visão pequena que faz debate, crítica e não faz nada. Sabe, acha que todo mundo que está na rua é potencialmente marginal. Esses dias nós publicamos um vídeo de uma patrulha que sai rodando e pregando nas praças, e todo mundo falava assim, os moleques ficam fumando maconha, e eu desafiei dois, falei assim, onde é que tá? No vídeo, você viu alguém ali com uso problemático de alguma droga, ou que estava usando alguma droga? Não tem, é uma associação automática, mas é uma associação automática só para nós da quebrada. Porque você não vai ver um grupo desse no Lago Sul, no Pontão, sabe? Não vai ver esse grupo no Parque da Cidade, sabe? Não vai ver esse grupo debaixo de bloco do Sudoeste, não vai ver. Né? Por quê? Porque lá essa galera tem o direito, né? De, a galera tá na praça, estudou, trabalhou, tá ali vivendo o seu lazer. Então, até o lazer não tiraram. Isso é saúde mental completamente. Quando eu falo pro jovem expressão que é um moleque falar para não fazer nada, ele tá lá e tá curtindo o som, tá vendo? Tem o WD que trampa com a gente. Volta e meia, ele vai lá e bota uma série no Netflix, na tela, lá numa sala lá que não tá tendo atividade. Daqui a pouco junta uma galera para ver um documentário. Daqui a pouco os caras estão discutindo sobre o documentário. É formidável, na boa, é formidável. Coisa que a gente poderia ter feito em outros espaços também. Certo, gente? Tem mais alguma pergunta? Se tiver, mande aí que eu quero mostrar isso para vocês. Max, mas como é que eu aplico isso na minha quebrada, no meu território? Como é que eu sei mais sobre o programa? Quanto eles atendem? Quem são esses jovens? Nós temos tudo sistematizado. A cada ano a gente publica uma coisa chamada anuário, que é o ano, como é que se deu o ano. Qual o total de jovens atendidos, quais foram as oficinas realizadas, os temas que foram abordados, porque cada ciclo tem um tema. Tem tema que a gente trabalha a gravidez na adolescência, tem tema que a gente trabalha uso abusivo de álcool e outras drogas, tem tema que a gente trabalha suicídio, tem tema que a gente trabalha saúde mental, tem tema que a gente trabalha violência urbana, tem tema que a gente trabalha mobilidade urbana. Todo ciclo tem um tema, e esse tema perpassa todas as oficinas, e vai debate, e
todo mundo se interage, né? E depois, no final, a gente gera as publicações para que as pessoas possam aplicar, certo? Então, eu vou pedir aqui para o Vini preparar, que vocês vão ver. Lá no site, gente, nós temos os módulos, tá aí, esses são os módulos, ó. Aqui você tem o módulo 1, o módulo 2, o módulo 3, o módulo 4. Esses módulos são caderninhos que vocês podem baixar em PDF, online, né? Os guias da metodologia do Jovem de Expressão, tá ali. Como mobiliza, como interage, como chama, como articula com a comunidade, como tenta trabalhar a perspectiva da economia solidária e criativa, como é a terapia comunitária. Tá um pouco defasado porque a juventude mudou muito, então a gente mudou também algumas outras práticas, mas você pode baixar esses manuais e você pode tentar, ao lê-lo, né, você conseguir interpretar de acordo com a sua realidade, né? Foi a experiência que a gente desenvolveu, mas cada realidade é uma realidade. As outras publicações, Vini, vai baixando, ó, tem as revistas, aí tem uma coisa muito legal. Essa primeira revista aqui, ó, Fatores Determinantes da Violência, foi o que subsidiou o programa. Porque tem uma gurizada que não sabe com quem fala. Porque, assim, nós, apesar de nós ser a barreta, mano, nós é estudadão, tio. Né? A gente não sai fazendo as coisas da cabeça, não. Nós temos uma equipe muito grande, pesadíssima aqui, de formulação, de conhecimento, de dados, porque a gente sabe a responsabilidade que nós temos no território, e a gente sabe a responsabilidade que a gente tem com os parceiros que financiam a gente sabe a responsabilidade que a gente tem com os agentes públicos, né? Então, tá aí a pesquisa dos fatores determinantes. Nós fizemos uma pesquisa sobre DST/AIDS na população jovem, duas, né? Sobre saúde, que eram questões muito sensíveis também para o nosso debate no Jovem Expressão. Embaixo tem várias revistas do Expressão Jovem, né? E essas duas aí, tá faltando... Não, essas duas... tem mais revistas, mas tem essas duas só, do Expressão Jovem. E abaixo tem os anuários. Esses anuários... Baixei para ver se está tudo aí. Eu acho que tem aqui. Qual é a última versão que está aí? Eu não estou conseguindo ver. Vai aparecer. Tá aqui, ó. Cada revistinha dessa aqui é um anuário, né? Eu acho que essa é a mais nova. Não sei, acho que tem uma mais nova que não sei. Acho que subiram sim. Cada anuário desse, você pode clicar, você vai saber como é que foi o nosso ano. Agora, esse ano não quer dizer que é de janeiro a janeiro, não, tá, gente? Às vezes o ano começa em agosto agora e termina no outro agosto. Esses 12 meses, né? Não é um ano, os 12 meses do que nós desenvolvemos, de como nós interagimos, quais foram as pautas, quais foram os produtos, os resultados. Tá tudo aí, é só você baixar e ler para você confiar. Agora, esse material, por exemplo, é um material que todo ano a gente remete à administração de Ceilândia como um relatório, né, mandando tudo que nós temos desenvolvido na Praça do Cidadão e os nossos resultados e os nossos impactos para isso. Isso também nos fortalece até a nossa memória, a nossa sistematização histórica. Nós estamos lá há 14 anos, então, assim, possivelmente nós não vamos ficar eternamente como processo de coordenação, mas vai ter outros atores ali inseridos no contexto. E esses atores, a gente quer que eles continuem o trabalho, né? Então tá aí, ó, um pouco dos materiais, né? Ciclo 2016, 2018, 2019, muito legal. E uma coisa louca é que o design é nosso, as fotos são nossas, o texto é nosso. Mano, só a gráfica ainda não é nossa aí. Tudo produzido por jovens sérios das nossas oficinas, né? Inclusive, grande parte dos textos aqui é do Vini, que está operando nossa live hoje, né? E as fotos do coletivo Duca, fotos das oficinas de fotografia, né? Várias referências importantíssimas aqui para o nosso trabalho, certo? Gente, isso é um pouquinho do que eu quis compartilhar e falar com vocês sobre essa metodologia de ocupação do espaço público. Dizer que isso tem total condição de virar uma política pública. Né? Imagina se tivesse um jovem de expressão, uma praça do cidadão em cada território, né? A gente teria outros tipos de olhares e outros tipos de postura. Mas para isso acontecer, a gente precisa de poder público eficiente, a gente precisa de ter um outro olhar para a juventude, que não seja esse olhar de criminalização, um olhar de marginalização. Precisa ter paciência para entender que esse ser jovem tem o seu momento de compreensão, ainda mais um ser jovem que historicamente escutou o tempo todo que ele não ia ser nada, que ele não vai ser nada, que é isso mesmo e tal. Os fracassos são muito comuns para a nossa realidade. E no Jovem de Expressão na Praça Cidadão a gente quer comemorar cada sucesso, porque cada sucesso ele é coletivo, ele não é só individual. Então nós já ganhamos prêmios nacionais, já mandamos gente para fora do Brasil, já temos, eu me orgulho muito de ir em vários eventos em Brasília
e dar de cara com pessoas, com jovens na produção, na técnica, na fotografia, no audiovisual, e essa galera ter passado pela nossa escola de formação. Isso me dá um maior prêmio, muito orgulho mesmo no nosso território. E é possível se fazer com disposição, juntando pessoas, ouvindo a comunidade e trabalhando isso com seriedade, certo? Quero muito agradecer a todas e todos vocês aqui que trocaram ideia com a gente, mandaram perguntas, com certeza espalhem, vai ficar salvo essa live aí para vocês aqui no Twitter e também no nosso Facebook, né? Então, saudar todo mundo que acompanha nossas redes. Não deixem de seguir aí, @MaxMacielDF, certo? E a gente agora nós temos um sonho de ter um centro cultural, né? Que transcenda a praça e que a praça passe a ser a nossa universidade paralela. Além de tudo isso, de teatro de bolso, de galeria, a gente conseguir ter ali também um centro de tecnologia e robótica, fazer essa uma universidade mesmo, né? E no outro centro a gente ter hospedaria solidária, né? Ter um outro palco para show. A gente tem esses sonhos aí. Pode demorar um pouquinho, mas nós vamos realizar em breve, com certeza. Tenho muito a agradecer a todos os jovens que todo dia mandam algum tipo de mensagem, mandam algum tipo de saudação, ou que encontra a gente na rua, ou até mesmo na praça, porque a gente continua na praça, né? Nesse momento, um trabalho interno de doação de cestas, vale gás, hortifruti para a comunidade. Foram mais de 2.000 casas, 1.000 famílias acessadas, né? Cada 2.000 famílias, se a gente multiplica aí por 3 e pouco, a gente tem aí quase, né, 6, 7 mil pessoas atendidas aí nesse momento, que é triste, que a gente viu da pandemia. Nós vamos voltar sempre de cabeça erguida, e essa experiência é uma experiência conjunta, coletiva. Mandar um salve a todo mundo que cola na Praça do Cidadão, que tá lá, que sempre pergunta, quando é que vai voltar? Porra, que não sei o quê, tamo aí, paciência, que vai dar tudo certo. Certo? Agradecer aqui ao Vinícius por ter operado com a gente essa live hoje. Mandar um salve a toda a equipe do Jovem Expressão, viu, gente? Obrigado aos terapeutas, à coordenação, nosso coordenador aí de pré-vestibular, Rodrigo, a Rayane, ao Pado, ao WD, ao Ian, ao Kim. Mandar um salve para a Renata, para a Naya. A Renata não está mais no nosso quadro de terapia, ela está seguindo outro caminho, mas está aí voluntariando com a gente, ainda está aí coordenando também. Muito bom, muito honrado mesmo, todo mundo colar aí com a gente. A Natália, que está aí no administrativo também, muito bom, hein? A Daiane, que toca comunicação, com toda a sua equipe de comunicação, de jovens que passaram pelo programa, que também estão contribuindo, as professoras do curso de línguas, as professoras do pré-vestibular, as nossas psicólogas voluntárias que atendem também a comunidade com tanto carinho, os advogados que também atendem a comunidade com tanto carinho e atenção, e todo mundo que fortalece, apoia, ajuda a gente. Tamo junto, brigadão, e até a próxima ao vivo, hein? Não perca aí, tamo junto.